Bem, pessoal, boa noite. Tenho o prazer de receber aqui mais uma vez Otávio Maciel, né, abordando aqui a tese de doutorado dele, né? Uma parte, na verdade, né? O primeiro capítulo, que é o Correlacionismo, Matéria Antrópica e Colonialidade. O título da live sugerido foi Do Correlacionismo à Crítica Decolonial, a Matéria Antrópica, né? Primeiro, antes de passar a palavra para o Otávio, eu gostaria de ressaltar aqui a profundidade e o interesse nosso aqui do canal pela tese do Otávio, que tem nos servido como inspiração e talvez como ferramenta no desenvolvimento de outras pesquisas dentro da área de filosofia. Tenho uma impressão, né, que esse tratado que ele menciona ali inicialmente, que tinha um objetivo inicial outro, né? Ele tem uma relevância não só diante da perspectiva filosófica, mas de um diálogo que perpassa as questões, como ele menciona ali na tese, né? Da localização, da recolocação, na verdade, das questões da objetividade nas mais variadas áreas de conhecimento. Então, dentro desse aspecto aqui, eu vou passar a palavra para ele, né? Ele poder colocar aqui, iniciar esse aspecto aqui delimitado do capítulo e a gente poder dialogar dentro dele e, se possível, dentro de outras questões que a gente vai colocar aqui. Bem-vindo, Otávio, mais uma vez. Fica à vontade, tá? Obrigado, Alberto. Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, quando a gente estava pensando em fazer esse encontro, era para a gente talvez ir resolvendo algumas questões que não ficaram tão claras, talvez alguma coisa não ficou tão escrita o suficiente, né, para se tornar mais claro. Para quem não me conhece, sou Otávio Maciel, sou pesquisador colaborador aqui na Universidade de Brasília, e sou uma figura que está interessada em metafísica, em epistemologia e ontologia, e as suas aplicações, várias aspas, né, em filosofia do direito, filosofia da ciência, filosofia da sociologia, e etc. Essa tese que vocês comentaram é uma tese que eu escrevi durante a pandemia. Se teve alguma coisa positiva dessa pandemia, pelo menos foi que eu tive muito tempo, né, para ficar sentado escrevendo, e escrevi tanto que já estava mais de 1000 páginas e eu tive que reduzir, porque ninguém ia ler esse negócio, né? Um negócio gigantesco, nem a banca ia tancar esse trabalho. Então acaba que eu tive que deixar muita coisa para depois, né? Eu tive que colocar várias consequências, né, do argumento em outra questão. É como se eu tivesse que resumir o resumo do resumo, né, e tentar concatenar as ideias da melhor forma que eu conseguir, mas sempre tem pontos cegos, né, a gente não consegue resolver e acabar com todos os problemas de uma vez. O que a gente tem conversado, eu e o Alberto, a gente tem trocado uma ideia sobre correlacionismo, e isso significaria matéria antrópica. Esse é um conceito que eu tenho desenvolvido a partir de pelo menos três autores, dois franceses, o Quentin Meillassoux está vivo ainda, né, e o Bruno Latour, que infelizmente faleceu ano passado, e o mais antigo, né, que é o Whitehead, que faleceu depois da Segunda Guerra Mundial, então tem um tempinho. Mas o Whitehead é uma figura que ele é muito presente nessa metafísica contemporânea, que eu tenho chamado de realismo complexo, né, para ficar uma coisa um pouco maior e não ficar restrito apenas a um ou dois autores, né. O realismo complexo, ele parte do pressuposto que existe um princípio geral de irredutibilidade. Esse princípio geral de irredutibilidade significa dizer que as coisas são o que são, elas fazem suas conexões, suas desconexões, e que essas coisas elas são mais ou menos custosas, trabalhosas, né? Elas não são automáticas, de que não existe uma espécie de tese automática que explica as coisas, muito menos o princípio das irreduções. Porque as irreduções elas não explicam, né? Elas só, na verdade,
mostram como que é difícil, né? Não apenas estudar filosofia, mas como estar vivo, existir, para qualquer ser orgânico, inorgânico, espiritual, psíquico, seja o que for, né? E que a gente consegue sobreviver por assemblagem, né? A gente consegue se reunir, a gente consegue fazer redes, associações, a gente consegue criar condições para que, com esse acesso ontológico, né, como se fosse uma coisa que está à disposição de outras, estou pensando aqui no Bataille, né, por exemplo, esse acesso ontológico permite que novas existências, novas maneiras de existir, elas vão surgindo através da contingência, né? Não são muitos autores que trabalham realismo complexo com a envergadura que eu tendo a enxergá-lo, né? Então, o que eu fiz, inspirado no professor Ilan Ben-Suzan, que foi meu orientador, o Ilan ele tem uma metáfora muito interessante do objeto cubista, né? De que no cubismo, quando, por exemplo, o Picasso ele está pintando, né, um violino, ele pinta o violino de N perspectivas diferentes, né? Se fosse uma formiga olhando, outra uma pessoa olhando de longe, outra pessoa olhando de perto, outra é a pessoa segurando o violino, outra é a pessoa tocando o violino, né? Então, são várias perspectivas simultâneas, né? Nenhuma tem o retrato final, mas existem duas coisas. Primeiro, a pluralidade de perspectivas concretas e o objeto violino, né? O que isso significa? Significa dizer que nós podemos, talvez, propor, ensaiar, no máximo, né, uma metafísica um pouco mais geral, a partir de perspectivas filosóficas que podem ser combinadas e recombinadas, né, segundo alguns princípios e noções básicas que eu desenvolvo ao longo da tese. Então, eu pego o pessoal do realismo especulativo, filosofia do processo, pego filosofias gregas antigas, filosofias indianas, chinesas, claro que colocando tudo muito genérico, para mostrar que talvez cada uma dessas coisas possam ser retrabalhadas segundo um novo tipo de esquema categorial que nos permite vislumbrar um pouquinho mais, né, do violino, né? A gente talvez consegue ter uma imagem um pouco mais... Imagem não é uma boa expressão? A gente consegue ter uma apreensão melhor, né, daquilo que a gente pode chamar de realidade, mesmo que seja uma realidade que inclui seres humanos, objetos, números, e seja lá o que for. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa proposta do realismo complexo, ela é diametralmente oposta, né, a tudo aquilo que a modernidade costuma fazer, né? Os filósofos da modernidade, eles começam por um princípio diferente, né? Para a gente comparar esses princípios, eu vou citar aqui para vocês uma palavra, né, estranha, né? Metafísica, que, resumindo estupidamente, seria comparação entre metafísicas diferentes, né? Entre condições de possibilidade de metafísicas bem diferentes. Não para chegar num termo comum, mas talvez para auxiliar numa espécie de engenharia conceitual para que você consiga desenvolver, né, coisas mais de outra maneira. Tá? Comparando, então, se nós começamos por uma irredução, por uma complexidade, contingência, o que os modernos fazem? Eles começam do oposto. Eles começam da determinação absoluta, né? De que tudo tem uma matéria, tudo tem um troço, né? Que determina, às vezes, nos mais ínfimos detalhes, às vezes apenas naquilo que o moderno acha que é importante, né? Aquilo que o mundo é. Né? Então, não existe espaço para contingência, não existe espaço para complexidade genuína, porque tudo vira mais ou menos como variações do mesmo. Né? Você tem uma espécie de plano divino, por exemplo, que determina que tudo que vai acontecer no futuro já está determinado. Né? Esse raciocínio ele é secularizado, os modernos, a gente pode falar sobre isso em algum momento, não sei se o Alberto vai querer entrar nesse tópico, mas os modernos são um povo que inventa uma religião chamada secularismo, né? Que é uma maneira de organizar sua relação com o sagrado que é muito peculiar, né? Que representa como os modernos acham que o sagrado só pode ser dessa maneira. O que eles fazem? Eles secularizam o discurso filosófico medieval num discurso filosófico da modernidade, né? Beijos, Habermas,
que diz o seguinte: existe uma grande noção, uma grande ideia, um grande princípio que governa tudo e todos ao mesmo tempo, né? Se não for o Deus, né, abraâmico, cristão, judeu, muçulmano, sei lá, se transforma em uma outra coisa. Por exemplo, um mecanicismo universal, né? Por exemplo, uma noção de vida, uma noção de teleologia, uma noção de história, uma noção de matéria, uma noção de inconsciente, linguagem. Aí fica ao gosto do cliente, né? A pessoa escolhe o avatar que ele quiser melhor, que lhe aprouver, né? Então, a modernidade, ela enxerga o mundo como uma coisa que é feita para ser explicada, entendida, controlada, pensada, categorizada, classificada, manipulada, né? Essa noção, ela vem, né? A gente pode um dia, não sei se hoje vamos ter tempo, mas existem raízes desde o Renascimento, né? Lá no final do século XII, XIII, mais ou menos, onde isso aparece como seu pontapé inicial, e isso só vai ser desenvolvido cada vez mais, né, quando os modernos se apropriarem, né, de duas grandes coisas, entre várias aspas. Primeiro é a ciência, e segundo, né, são as colônias, né? Então, a cientificização da modernidade e a colonização da modernidade, elas andam lado a lado, né? O moderno não entende muito bem nem a ciência, nem os colonos, né? Ele acha que a ciência é o progresso da razão, que está explicando o grande sistema universal. Ainda tem cientistas até hoje que acreditam nesse conto de fadas, e não entendem, obviamente, os seus colonizados, né? Porque para eles são bárbaros, são, né, pré-modernos, são selvagens, né, a serem evangelizados, a serem iluminados, sei lá. Ou seja, a modernidade, ela é fundada nesse duplo processo, que é um processo que, talvez para falar de forma marxista, né, de apropriação, né, uma apropriação da ciência e uma apropriação das colônias, né. Esse processo, às vezes, ele é transformado como a noção de natureza e sociedade, né, e essa natureza e sociedade, ambas são colocadas sob o juízo daquilo que o moderno acredita que tem que ser, né. Só que é muito difícil governar tudo isso junto, né? Você criar um grande sistema, teve grandes sistemas, né? Hegel, Spinoza, né? Mas geralmente os modernos, eles não têm muito pique, né, para governar essas duas grandes coisas, né? Natureza, ciência, né? Mecanismos, e do outro lado, colônia, povo, governo, né? Geralmente essas duas coisas são mantidas separadas, né? E isso é outra característica definidora da modernidade, né? Se a primeira é essa, o termo técnico é bifurcação, né, entre ciência, natureza, objeto, mundo, né, realidade, e do outro lado nós teremos sociedade, cultura, liberdade, humanos, o povo, seja lá o que essas coisas queiram dizer, né? Depois dessa bifurcação vem um próximo passo, que é o passo da purificação, né? Os modernos são um povo que tem uma obsessão obstinada, estou sendo redundante, uma obsessão obstinada pela purificação, né, da sua filosofia, da sua teoria, dos seus argumentos, daquilo que eles produzem. Isso é diagnosticado pelo Latour, né, lá em 1991, naquele famosinho livro Jamais Somos Modernos, onde ele vai mostrar como que essa bifurcação foi radicalizada em 6 níveis, né? Esses 6 níveis, cada vez que a gente vai subindo, né, um nível, a paranoia vai se aprofundando, né, de que nós temos que manter o ser humano completamente livre de qualquer tipo de determinação, porque qualquer rastro de natureza, de ciência, de mecanismo, de sistema, seria, né, supostamente nocivo para uma liberdade que acha que é completamente absoluta, né? Como que isso é feito na prática, né? Separando ciências humanas, ciências exatas, né? Separando natureza e sociedade, separando realidade e aparência, né? Tudo isso vai sendo produzido com uma série de argumentos
que não se reduzem a fulano, ciclano, tá? Por isso que é uma metafísica. Nós não estamos aqui para falar mal de fulano, de ciclano, né? Desse ou daquele filósofo, mas nós estamos tentando mostrar como que esse movimento metafísico que vocês podem ver ao longo da história do desenvolvimento, né, do discurso filosófico da modernidade, ele é levado a cabo por uma série de processos, e de autores, e de movimentos políticos, e de questões históricas e concretas, tá? Então, às vezes, quando eu faço essas lives, às vezes o pessoal fica assim, tá falando mal de fulano, de ciclano, porque o grande filósofo fulano. Não é isso que eu estou tentando dizer, tá? Só esclarecendo que, se a gente citar algum nome aqui, eles são exemplos dentro desse processo, né? Eles não são pessoas que determinam porque são de má fé, porque são malvados. Essa não é a nossa proposta, tá? Onde que isso começa, segundo Latour? Começa na primeira vez que se separa ciências humanas e ciências políticas, sociais, né? De um lado, e do outro lado nós teríamos a matemática, a física, né? As ciências duras, né? Como dizem os portugueses. Houve uma grande disputa, não vou recontar a história toda, entre duas pessoas que escreviam sobre tudo isso. Eles escreviam sobre cálculo, política, teologia, não estou brincando, demônios, né? Escreviam sobre todos os assuntos, né, que eram comuns da época, mas nós associamos imediatamente às ciências naturais e o outro nós associamos imediatamente à ciência política, né? Que é o Robert Boyle. Para quem não lembra dele, é o cara daquela lei de Boyle, Mariotti, negócio de líquidos e gases e dinâmica de fluidos, né? Que a gente aprende só no curso de física e química. E o velho Thomas Hobbes, né? Obviamente o Hobbes vai parar, né? Uma espécie de patrono, né, das ciências políticas, Leviatã, governo, Estado. E o Latour chama a atenção, que é curioso, que ambos escrevem sobre todos os assuntos, mas eles vão ser classificados, né, pela uma espécie de grande acordo, né? Inglaterra é boa nisso, né? Aqueles acordos de gentleman, que as pessoas muito chique, né? Com aquelas perucas, né? Em falar, não, uma coisa, outra coisa é outra, a gente fala que essa é só uma separação simples, né? Essa separação que no começo parecia ser simples e, de certa maneira, até mesmo inofensiva, ela é radicalizada cada vez mais, né? Por quê? Os modernos descobriram que eles estavam lidando com um grande problema, né? Como que eu acesso à natureza sem o ser humano? Como que eu falo em liberdade se o ser humano é determinado pela história, pelo seu trabalho, pela sua classe social, pela época que ele vive, né? Como proteger a liberdade, resguardar o direito absoluto do capitalista fazer o que ele quer com o mundo inteiro, não sei se o pessoal vai brigar comigo, mas com o capitalista, com o anarquista, com o revolucionário, a pessoa que acredita que a liberdade é o suprassumo, né? E tem que ser protegido contra qualquer interferência, né? O pessoal vai brigar comigo depois. Mas como proteger essa suposta liberdade absolutamente que não pode, imaculada, né? Em relação a qualquer outra coisa que tente determinar, né? Essa é a grande toada do discurso filosófico da modernidade tardia, né? Se no começo nós tínhamos uma modernidade se fixando como essa obsessão por um mundo controlável, um mundo cognoscível, um mundo que cabe em caixinhas, que leva eles a colonizar tanto a ciência quanto, né, as colônias, né, as terras e povos, mundo afora. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, que a bifurcação já está bem classificada, eles vão agora radicalizar a bifurcação para a proteção do humano, do indivíduo, do sujeito, da pessoa humana, porque a pessoa humana é a melhor coisa que tem, é mais importante, é o centro. Como chamamos isso? Antropocentrismo. Talvez comece a ficar claro o que eu quero dizer com matéria antrópica. Qual é a matéria da modernidade? É a matéria? É o violino do Picasso? Não. É a percepção do jogo de linguagem em cima da obra do Picasso feito por outros humanos. A matéria é essa água aqui? Não, é o trabalho humano que coletou a água, que fez não sei o quê, que botou não sei aonde, trouxe para não sei o quê.
né? Ou seja, o mundo concreto, que sempre existiu para qualquer cultura, ele vai esvanecendo, ele vai se tornando uma coisa meio fantasmagórica, né? Tanto que hoje tem uns malucos aí da Argentina falando giro espectral, né? Com muito respeito, mas eu acho umas baldagens, né? Mas assim, um dia a gente pode discutir aquilo do Enha, né? Talvez seja uma pessoa que seja mais especialista, mas eu acho que essa espectralidade, o mundo é só fantasma, o mundo não existe, isso é só mais uma toadinha dentro do discurso filosófico da modernidade, que luta, pelo menos há 300 anos, pela abolição do mundo real, né? Que o mundo real, aquilo que está fora do antropocentrismo, tem que ser completamente subsumido sob o controle, sob a obsessão da matéria antrópica. Como que isso vai ser feito? A gente já falou o primeiro grau, que seria só essa separação, né, entre ciências da natureza e ciências humanas, ou sociais, ou políticas. Disso aí nós temos um segundo passo, que é um passo que nos leva a não apenas uma separação comum, mas a um suposto abismo intransponível. Para quem já pegou a referência, é o velho Kant, né? O Kant diz, olha, a razão pura é uma coisa, ela tem as suas categorias, ela tem o seu funcionamento interno, e só pode ser assim, sempre foi, sempre vai ser. O que está fora? Ou é a coisa em si, da qual eu não tenho nenhuma forma de conhecê-la, ou outras coisas em si que se parecem comigo, e que eu posso tratar o outro como eu posso tratar o meu próprio ego. Razão pura, razão prática. O que é a razão prática? A convivência entre supostas, né, coisas em si livres para se autodeterminarem, entrar em acordo, fundar o Estado, fazer contrato e criar jurisdição, polícia, etc. Né? Ou seja, o outro, para o Kant, é no máximo um alter ego. Estou sendo aqui irônico, mas é um outro eu, é um outro, né, pessoa que tem supostamente uma coisa em si que eu não posso conhecer, porque está fora do alcance, mas essa coisa em si, tal como eu me conheço, eu posso presumir que o outro também seja, se ele praticar atos de liberdade, que é dar leis para si mesmo, se autodisciplinar, governar a si mesmo, etc. Aí o Kant faz uma brincadeirinha que vai dar muito problema e que já estava sendo feita, né, há uns 300 anos antes dele, que é a velha separação da minoridade da maioridade filosófica, né? Existem seres humanos, são humanos, sim, mas eles estão na minoridade. Como que a gente tira essas pessoas da minoridade? A gente faz o quê? Coloniza. A gente leva razão, progresso, não sei o quê, tomar as rédeas de si mesmo, como os liberais fizeram lá na Inglaterra, no século XVII, XVIII. Né? E, então, Kant ele meio que vai se adequando, né, ao discurso filosófico da modernidade, quando ele dá de bandeja essa noção de que o outro, ou ele é moderno, racional como eu, livre como eu, determinado como eu, em certo sentido, mas livre para fazer aquilo que lhe aprouver, dentre as regras, uma espécie de contrato social. Ou o outro é um bárbaro, é um menor de idade, ele é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, ele é só um tolo, ele é uma pessoa a ser controlada, uma pessoa a ser manipulada. Porque, de novo, não estou dizendo que o Kant é malvadão, vamos matar o Kant, não é isso. Mas de onde que ele tira isso? Essa é uma prática comum. E aí nós conectamos com outra palavra-chave de hoje, que é a decolonialidade, né? Quando vocês vão ler textos decoloniais, é muito comum que todos eles mostrem, eu estou pensando aqui, por exemplo, no padre Antônio Vieira, né? Mostram como que essas pessoas tinham uma certa crença numa boa vontade daquilo que eles estavam fazendo, né? O padre Antônio Vieira diz, né, os africanos são satanistas, né? Eles cultuam o demônio, etc., porque eles são bárbaros, né? São selvagens e tudo mais. Os portugueses, portanto, estão fazendo um grande esforço em escravizar os negros africanos para dar a eles a chance de se absolverem dos pecados, né? Se arrependerem, descobrir a palavra da religião deles lá, né?
e chegar lá no céu com os anjos, etc. Então, da perspectiva de uma figura como o Padre Antônio Vieira, trazer essas pessoas da minoridade para a maioridade, levar essas pessoas do satanismo para o cristianismo, era uma espécie de favor, né? Ele não ficava assim, nossa, eu sou muito malvado, eu sou escravizado. Não, essas pessoas pensam de uma maneira muito interessante, porque os modernos todos repetem esse discurso, né? De que eu estou levando a luz, eu estou me esforçando, eu estou querendo iluminar as pessoas, eu quero fazer com que as pessoas saiam da minoridade, cheguem na maioridade, né? Como que isso é feito? Esquece tudo que você sabia até agora, aceita o programa colonial, engole a goela abaixo e seja o que for, né? Então, o moderno, ele começa com esse excesso de boa vontade genocida e etnocida, né? Depois ele volta como um bom antropólogo com seu chapéuzinho de safari para falar o seguinte: olha, o Japão é muito legal, mas ele ainda mistura tradição e modernidade. Olha, o Brasil não dá certo. Por quê? Porque ainda mistura elementos pré-modernos e modernos. Qual que é a solução? Sejam modernos. Aceitem o cristianismo, aceitem o capitalismo, o socialismo, o marxismo, o iluminismo, o mimimismo, sei lá o queísmo que o moderno acabou de tirar, né, das suas fábricas europeias. Aceitem isso, que você vai se tornar uma pessoa, né, iluminada, uma pessoa que está no progresso, né? Aí vem o Kant de novo, fala assim: você nunca vai ser esclarecido, né? Você vai sempre estar em esclarecimento. O moderno está sempre em esclarecimento para si mesmo, mas em relação ao outro, o outro é o em desenvolvimento, em esclarecimento. Alguém, todo mundo aqui já deve ter ouvido esse em desenvolvimento, né? Países em desenvolvimento, né? Da perspectiva decolonial, existem países saqueados e países saqueadores, né? Nós temos países ricos e países ladrões, né? Nós temos esses tipos de perspectivas. Mas para o moderno, não, é porque vocês estão a caminho, né? Basta aceitar, né, a razão moderna que tudo vai dar certo. Aí quando não dá certo, o que o antropólogo, o cientista político fala? Mas é porque a Índia mistura o hinduísmo, que é uma religião ainda pré-judaica, pré-cristã, então é muito atrasado, né? Veja que o moderno sempre usa metáforas temporais, né? O atrasado, o avançado, o progresso, o avanço, né? Sempre existem essas metáforas de que a linha do tempo, outra invenção moderna, é uma linha do tempo, né? Começo, meio e fim, assim, que eles tiram isso, né? Obviamente, das religiões abraâmicas, mas pelo menos eles não tinham essa obsessão, né? Com, nós temos que acelerar, cadê a galera? Nós temos que acelerar o processo, né? Porque para o cristão, para o judeu, para o muçulmano, acelerar o processo é chegar próximo do fim do mundo, né? Então eles não estão tão interessados nisso. O moderno, acelerado, né? O ligeirinho, ele está interessado. Vamos matar todo mundo, etc. Então nós temos primeiro Hobbes e o Boyle, bifurcação. Depois nós temos Kant. Depois de Kant, minoridade, maioridade, tudo mais, surge uma outra noção, né? Surge a noção de que a bifurcação deveria ser superada, radicalizando o antropocentrismo, né? De que existe uma razão absoluta, essa razão sempre foi, sempre é, sempre vai ser, ela é o começo, meio e fim, ela é o que existe fora do começo, do meio e do fim, ela explica, como eu estava relendo aqui um trecho que eu escrevi da tese, inclusive, se puder colocar a tese aí para o pessoal dar uma olhadinha, vou colocar aqui no chat privado. Eu não sei se tem jeito de colocar o link, ou então só colocar pelo menos o nome da tese, aí ver como fica melhor aí. Que eu falo assim, o nada, o ímã, né, e o Estado prussiano, né? Todo mundo já sabe, estou falando de Hegel, né, que tenta deduzir, uma brincadeira do Trendelenburg, né, tenta deduzir a caneta com a qual ele escreve, né, a partir da lógica pura, né? Obviamente é uma brincadeira, só que não, porque você tem um grande sistema da lógica, da natureza, ele fala de ímã, cristal, elétron, partícula de luz, né?
depois ele deduz o espírito, e deduz como que o Estado prussiano é a história, você ir contra a história, você ir contra o absoluto. Né? Enfim, as justificativas aqui não nos interessam tanto. O que nos interessa? O movimento metafilosófico de dizer o seguinte: natureza, lógica, não pode ser separadas, né, do que o antropocêntrico acha que tem que ser. Ou seja, você enfia, a palavra mineira é enfia, entufia. Em alemão é Aufhebung, tá? Mas em Minas Gerais nós falamos entufia. Você entufia a lógica dentro da natureza, a natureza dentro do espírito, e você tem uma espécie de vislumbre do absoluto. Né? De novo, um sistema fechado, né? Não tem fora, não tem contingência. E toda a complexidade aparente da obra hegeliana é suprassumida pelo princípio da identidade, que é sempre um avanço do princípio de identidade cada vez maior, até onde aquilo que é e aquilo que não é se transforma numa coisa só, né? Que é o próprio absoluto, Deus, Deus luterano, não é qualquer outro Deus, é Deus luterano. Disso aí saem várias correntes, né? Nós temos hegelianismo de esquerda, de direita, né? Tem a galera que defende, né, o Estado prussiano, o Império Alemão, tem o revolucionário marxista, anarquista, vários socialistas não marxistas, e pessoas que repetem essa mesma noção, né, de que a natureza, o mundo, a história, a realidade é apenas, né, desdobramento desse grande negócio, né, que esse negócio contém lógica, natureza e espírito. Né? Esse negócio ele seria tão, né, cognoscível que ele é a própria divindade, ele é o próprio absoluto feito carne, osso, matéria, ideia e tudo isso em conjunto. Né? O que diferencia Hegel das próximas pessoas que nós vamos falar é a noção de acesso. Tá? Para Hegel, você pode, sim, ter acesso ao absoluto. Como? Lendo a minha obra, né? Leia o meu livro. Leia o meu livro. Decore aí os 3 volumes da Ciência da Lógica, decora essa negoceira toda aí, enciclopédia, aqueles trem, tudo. Aí você chega no absoluto, onde eu cheguei. O Hegel às vezes escreve dessa maneira. Das pessoas que vão daí para frente, elas vão ser um pouco céticas. Elas vão concordar com o raciocínio de base, mas elas vão avançar. Avançar talvez nem seja a boa expressão, né? Elas vão moderar um pouquinho. Elas vão falar o seguinte: tudo bem, nós concordamos que o mundo não existe, o mundo existe enquanto apenas fenômeno do em si, para si, do pipipi, não sei o quê, que é o em si da identidade, do absoluto, e etc. e tal, mas isso não pode ser conhecido tanto quanto Hegel pressupôs. Né? Então, primeiro, Boyle Hobbes, segundo Kant, Hegel, nós estamos aqui no quarto. Seria, por exemplo, a fenomenologia. Né? Eles vão dizer coisas, por exemplo, olha, o acesso não é tão completo assim. Né? Talvez a filosofia ela consiga descrever bem o espírito, mas não tão bem a natureza e não tão bem a lógica, no sentido hegeliano. Então, talvez a filosofia ela tenha que ser um pouco mais modesta, com várias aspas, e que ela escolha um elemento da filosofia do espírito humano, né, da intersubjetividade humana, que explique e resolva tudo, né, pelo menos o máximo possível. Nesse nível 4 vão surgir várias pessoas. Né? Nós vamos ter pessoas falando tudo é o mercado, tudo é a luta de classes, tudo é mercadoria, tudo é linguagem, tudo é o inconsciente, tudo é o gênero, tudo é o poder, tudo é não sei o quê. Né? Ou seja, quando você diz tudo é jogo de linguagem, você diz, existe sim esse, né, espírito antropocêntrico, né, que é a matéria de tudo aquilo que é possível de ser sabido, mas como que eu acesso isso? Qual que é o ponto de entrada privilegiado? O jogo de linguagem. Não sei, a mercadoria, o poder, não sei. Fica ao gosto do cliente. Disso aí, nós temos uma proliferação daquilo que o Kentan Miesu chama de metafísicas da intersubjetividade. Né? São metafísicas que abandonaram qualquer conexão com aquilo que está fora do antropocêntrico,
e que pensa o antropocêntrico como uma espécie de força automovente, né? É como Hegel, inclusive, caracteriza um sistema filosófico, que seria essa totalidade automovente, né? Então, essa totalidade automovente, que é um nome recente, mas parece se aplicar bem, seria uma espécie de ontologia social, né? O que existe? Existe aquilo que o humano diz que existe. Ah, mas onde que ele diz? Ele diz na prática, no inconsciente, no poder, na luta de classe, sei lá, o que tiver na moda no dia. Disso aí nós podemos, então, chegar num passo um pouco mais para frente, né? É como se as pessoas estivessem cada vez mais purificando. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Primeiro a gente bifurcou, agora a gente foca só no ser humano, no espírito que dá tudo para si. Agora é o ser humano dentro do espírito que tem um acesso privilegiado a uma coisa muito específica e que é aquilo que vai explicar praticamente tudo que nos interessa. Agora há um passo além, um quinto nível. Esse quinto nível é aquele que diz: só existe aquilo que for linguisticamente acessível. Nós temos aqui o grande giro linguístico, né? Analíticos e continentais, se é que essas duas coisas existem, vão entrar nessa onda. O mundo é linguagem, né? Só para citar algumas pessoas, na filosofia analítica diz: tudo não passa de meros problemas de linguagem, né? Análise semântica, fazer tabelinha analógica, aquelas coisinhas brega lá do primeiro semestre. Tô brincando, tá, gente? Lógica é importante, estudem lógica. No lado continental, entre aspas, a gente pode lembrar do velho Heidegger, né? O ser, a morada do ser é a linguagem, né? Então, assim, o que existe? Existe aquilo que é falado, comunicado, né? Transmitido como palavra, como linguagem, né? A linguagem, ela ganha uma espécie de... ela vira uma espécie de encanamento por trás de tudo, né? Então, você tem o mercado, o poder, o inconsciente, a luta de classe, sei lá, o Faustão, você tem coisas. Mas o que está por trás dessas... a linguagem. Então, a linguagem é mais pura. É como se ela fosse o átomo, né? Como se eles tivessem descoberto o átomo, que ajuda você a explicar o inconsciente, a luta de classe, o poder, a Xuxa, né? Então, você explica porque você tem acesso, controle, onde entrar. Veja as metáforas masculinas. Entrar, controlar, chegar, inseminar, né? Categorizar, pegar, roubar, arrombar. Então, esse giro linguístico suposto que aconteceu lá pelos anos 20, 30, mas ganhou mais força depois da Segunda Guerra, né? É como se eles tivessem descoberto a chave mestra, né? Que ajudaria a explicar tudo. Então, o que fez a cabeça dos filósofos em boa parte do século XX, né? Falar assim: eu descobri uma teoria que conecta linguagem e inconsciente. O que é Lacan? Eu descobri uma filosofia que conecta linguagem e direito. Hermenêutica jurídica, o giro linguístico do direito. Fala aí outra coisa. Ciência e linguagem, a epistemologia analítica, né? Então, é como se a linguagem ela se transformasse nessa espécie de chave mestra, porque ela é mais pura, né? Olha a purificação. Ela é mais pura em que sentido? Ela não está comprometida com o marxismo, com o liberalismo, com o poder, com o inconsciente. Você pode chegar lá, mas você não é obrigado. Então, você pode fazer a sua vida inteira para estudar a tabelinha da lógica que você vai ter emprego, né? Vai ter alguém pagando seu salário. Ou seja, é muito interessante nesses movimentos de purificação, cada vez mais, tentando encontrar o acesso mais puro, o mais privilegiado, o mais direto, né? E que através desse acesso você vai ter domínio, você vai poder colonizar, você vai poder expandir, controlar, né? Esse era o quinto nível. Ainda tem um sexto nível. Esse sexto nível é um nível onde estamos no presente momento, que é o momento da WhatsAppificação da verdade, né? Da twitterificação da verdade. Por quê? Qual que é a diferença? Se você diz a linguagem existe e tem regras próprias,
Ah, está restringindo a minha liberdade, a linguagem está me oprimindo. Não é? Então, nós temos que dar um passo mais paranoico ainda e chegar no nível onde tudo é 100% customizável. Verdade, a lógica, o poder, a história é eu que faço, a história é o que apareceu no WhatsApp. Eu vi um vídeo aqui que resolveu, né? Eu vi um vídeo aqui falando que o homem não foi à lua, que a Terra é plana, e você não pode me contestar, que você vai estar me oprimindo, né? Por quê? Nós chegamos na fronteira última, não sei se é a última, né? Talvez venha um sétimo nível aí que eu não sei. Né? Mas nós chegamos na fronteira aparentemente última, que é o osso, que é a liberdade absoluta, que os primeiros modernos achavam que estavam protegendo. Eles estavam, na verdade, alimentando um câncer, né? Que é a noção de que a verdade, a ideia, a história, a beleza, a matéria, a ciência, tudo é aquilo que eu faço, eu penso. Não é nem um nós humanos. No Hegel ainda tinha o tal do para nós, né? Não sei se vocês lembram que ele escreve für uns. Às vezes ele escreve até junto, né? Como se fosse um conceito, para nós. Agora até o nós desapareceu. Agora é o eu, o meu. O que é realidade? Realidade é a minha playlist do Netflix. Né? Realidade é a minha lista do Spotify. Né? O que é realidade? Aquilo que eu acordei hoje dizendo. Hoje eu sou isso aqui. Né? Ou seja, como que isso é possível? Abolindo qualquer chance de existências fora do antropocentrismo. E agora é um antropocentrismo tão radical que é um antropocentrismo egolátrico. É uma egolatria tão narcisista, para usar a expressão do Vieira de Castro, né? Nós vamos conectá-lo agora mesmo, que os modernos estão cada vez mais, né? Bom, não preciso de dizer como os modernos estão. Basta abrir o Twitter, né? Basta andar na rua, você vai ver como que estão os seres humanos hoje. Né? A gente pode especular, será que o Hobbes, o Hegel, o Kant, será que eles sabiam que eles estavam contribuindo para terra plana, sei lá, para essas coisas esquisitas aí? É uma coisa complicada, né? Ou seja, nós temos uma história mais ou menos tragicômica de como que os modernos começam achando que estão defendendo, né, uma liberdade absoluta e restrita de fazer o que quiser e acabam, né? A gente acabou de se livrar de um troço aí, mas nada garante que não vai ter outros, né? Vacina jacaré, não sei o quê. Ah, mas a ciência mostra que vacina não vira jacaré. Não, mas ciência é opressão. Por quê? Porque os intelectuais lá dos anos 80 e 90 disseram que a ciência é opressora, porque a ciência é qualquer coisa que vem interferir na minha liberdade, que vem interferir no meu credo, na minha customização, na minha subway, minha verdade subway, né? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e você monta lá um sanduba narcisista. O que isso acontece? O que significa, então, realismo complexo? Significa ser completamente contra a modernidade. Né? Ser completamente contra, obviamente, é um truque de retórica, que eu estou usando aqui, porque aqueles ditados bregas, né? Um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia, né? Então, assim, obviamente, os modernos acertaram muitas coisas. Por exemplo, quando Marx descobre, né, essa conexão entre as relações de produção e o espírito e a superestrutura, mesmo que não seja exatamente como ele dizia, mas há uma relação, tem que ser pensada, tem que levar em consideração a noção de direitos civis, a noção de filosofia da ciência, essa noção de certa liberdade religiosa, são coisas que são interessantes ser mantidas. A gente não precisa, né, de vou jogar tudo fora. Não é necessário isso. Mas quando a gente está pensando sobre filosofia, metafísica, assim, o moderno ele acaba, do meu ponto de vista, pelo menos, realismo complexo, ele acaba se tornando no esquisito do rolê. Né? O moderno vira o tio do pavê. Né? Porque qualquer coisa que você fala, aparece uma pessoa. Não, mas o ser humano é livre. Não, mas é o antropocentrismo. Não, mas é o espírito. Não, mas é o não sei o quê. É o partido, é a história. E da minha perspectiva, que já está um pouco exausta, né, de ouvir essas pessoas, com muito respeito, mas fica soando como o tio do pavê, né? E aquelas piadinhas sem graça, né? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente. A gente estava discutindo sobre políticas não modernas, né?
que significa uma política não moderna? Uma política onde o ser humano é um participante, mas não é aquilo que determina 100% aquilo que acontece. A expressão relativamente estranha para ouvidos modernos, né, do Latour, é o parlamento das coisas, né? Aí o tio do pavê, quer dizer, o moderno, então o Latour quer conversar com a árvore. É tio do pavê, né? Porque assim, não, bebê, faço não, toma uma cervejinha, fica calado, né? Assim, vamos tentar entender antes de falar bobagem, né? Ou seja, quando a gente está falando de outras maneiras de organização política, que não passam pelo imaginário clássico estabelecido, né, pela bifurcação moderna e a sua obsessão pela purificação, geralmente o moderno não consegue entender. Né? Ele recorre sempre, né, à ironia, ao sarcasmo, ao humor, à piadinha de mau gosto, né, essas coisas assim. Aí há, talvez aqui para a gente, seria a suposta segunda parte da minha fala hoje, mas eu estou falando demais, estou cansado, espero estar com raiva já. Mas eu acho interessante, pelo menos, a gente lançar aqui para conversarmos, né, a origem de por que isso é dessa maneira. Né? O Latour ele chama de duplo clique, né, do mouse, né, né, e acesso direto. Né? Como se fosse um negócio rápido que te dá acesso ao que tem que ser e ponto. Né? Ele chama de duplo clique. Né? Eu estou chamando de tio do pavê, porque é mais legal. Então, o que o tio do pavê fala? Ele fala assim para a gente, olha, só existe aquilo que eu conheço, aquilo que eu penso, aquilo que eu represento. Né? Cadê a bancada Schopenhauer? O mundo é a minha representação. Né? O mundo é o que eu falo que é. Até o nós desapareceu. Existem algumas sequências, né, de coletivos de hoje, né, que tentam conectar de novo para nós, não sei o quê, mas da minha perspectiva isso é de novo, né, remoer discurso vencido, velho, não no sentido do avanço moderno, mas no sentido que a modernidade ela mesma se transforma numa coisa mais ou menos brega, mais ou menos fora de propósito. Né? Hoje eu vi uma escultura interessante lá na foto, né, em Berlim, que é um monte de pessoas assim dentro de uma poça de água, né, a água dando até que assim na pessoa, né, um monte de pessoas reunidas, e o nome da obra é Políticos Discutindo o Aquecimento Global. Né? Então, assim, a noção de que o mundo é o que eu penso, o que eu represento, o que eu quero, não existe nada fora de mim. Se existe, eu tenho que controlar. Se existe, eu tenho que ter acesso. Se eu não tenho acesso, não pode existir. Essa é a velha ênfase de colonização, o masculinismo, né, que domina bastante na modernidade, né, de que dominar, controlar, é meu. Né? E esse meu não vai ser apenas pelas estratégias do genocídio, do etnocídio, que são as mais comuns, né, na Península Ibérica, mas também as estratégias de esvaziamento do raciocínio do outro. Né? O outro ele tem que ser esvaziado para você enfiar a modernidade dentro dele. Né? Eu sempre uso esses melinhos, enfiar, para lembrar vocês que a modernidade é uma força masculinista gigantesca. Né? Como que eles fazem isso? Para a gente ir encaminhando para a conclusão, eles inventam um tipo de matéria. Né? A matéria moderna, ela é diferente do que você fala da matéria em outros contextos. A palavra ilé, né, em grego, significa madeira. Né? O Aristóteles estava usando madeira de uma maneira metafórica, né, talvez de metonímia, né, para dizer, olha, a cadeira, a mesa, a cama, a lenha, né, todas elas são feitas de madeira, mas cada uma tem uma forma, um uso específico. Né? Então, o ilé acabou se transformando, né, de madeira para a palavra matéria, né, entre os latinos. Mas veja, a madeira é fora de mim, o mundo é fora de mim. O que eu faço? Eu relaciono com o mundo, eu me associo, eu vou correr, eu vou esconder, eu vou fugir, eu vou tentar conectar com o mundo. Né? O mundo não é a minha representação antes da modernidade. Né? O mundo é o mundo, e eu estou lá, tentando fazer alguma coisa, tentando me associar, tentando me conectar. O que os modernos fazem? Falam, olha, tem duas matérias. Uma matéria extensa, pura geometria, puro ponto, pura aritmética, puro mecanismo, e uma matéria que ela é pensante. Né?
dessa cara, né, o velho Descartes, né, coisa pensante, coisa material ou coisa extensa. Quando os modernos juntam isso, né, de Kant e Hegel para frente, né, isso vira, o Latour usa uma expressão que seria res cogitans extensa, que depois ele transforma na palavra menos grande, né, menor, res raciocinans, né, de que o mundo seria feito de cognoscibilidade, de que o mundo seria feito de acesso para o moderno entrar, né, para o moderno entrar nos buracos da existência. Né? Que isso acontece? Que isso tem como consequência? A consequência é, se o mundo é acessível, cognoscível em si, quer dizer que o mundo está pronto para ser dominado, colonizado, revolucionado, mantido, transformado, seja o que for, mas o mundo está nas minhas mãos. O mundo está nas nossas mãos. A gente ouve isso tudo. O mundo está nas nossas mãos. Né? Ou seja, o mundo é acessível, ele é um objeto para nós. Ele serve a nós. Seja para manter, mudar, transformar, não interessa. Isso é feito, né, com essa noção de que o mundo é feito de matéria raciocinante, né, da matéria que eu posso controlar antropicamente. Isso é feito pensando de uma maneira muito genérica, pensando que as coisas são automáticas. As coisas seguem princípios, as coisas seguem princípios dados pelos modernos, obviamente. As coisas seguem princípios, as coisas seguem um roteiro, as coisas seguem um correlato favorito do meu coletivo, né? E é isso, e aí, ponto final. Né? Então, todos os riscos, toda a contingência, complexidade, tudo que está fora da humanidade, de repente desaparece, porque tudo se transforma em algo automático, como um duplo clique, que é só moderno, e ele abre e tem acesso, seja lá o que for. E aquilo que não se render a esse paradigma, nós temos que falar que é selvagem, bárbaro, inexistente, absurdo, fora de propósito. Né? Vou ler um trechinho aqui do Latour, com licença. A corrida já está sempre ganha de antemão. Não há necessidade de se mover. Vamos agir agora como se houvesse um deslocamento livre de custos, de conexão, de trabalho, das constantes do mundo, que seria a resistência, tanto no mundo como na mente, que seria a res cogitans. E os dois vão se tornar inseparáveis. O mundo é conhecível e o pensamento é aquilo que conhece o mundo. De agora em diante, será como se, do fato de que o mundo é feito de conhecimento possível, nós tirássemos a suposta conclusão de que as coisas são feitas de cognoscibilidade. Matéria se torna um mundo ideal que pode ser transformado em matéria, em uma coisa res, extensa ou cogitans. Depois ele chama de res raciocinante, né? De que o mundo é feito de raciocínio, dessa metafísica da intersubjetividade. E o realismo complexo diz não. Né? Não foi assim antes, durante, depois da modernidade, não precisa de continuar sendo assim. Como dizem os jovens, né? Não sou obrigado a ser moderno, não sou obrigado a ser essa galera aí. E embora tenha muitas coisas boas a serem resgatadas, eu, Otávio, não estou muito interessado nesse processo de escamoteamento, porque eu tenho outras propostas em mente. Né? Então, assim, vamos salvar fulano, salvar ciclano, eu não estou muito disposto no momento, mas sei que existem maneiras de se conectar com esses filósofos modernos, né? E tentar ver se tem alguma coisa que presta. O que eu faço? Eu prefiro focar em filósofos, mesmo que sejam do período moderno, mas que não seguem o discurso filosófico da modernidade, da separação, da bifurcação, do antropocentrismo, do narcisismo, do acesso, do controle. Seja controle, seja para permanecer, seja para mudar. Não estou fazendo distinção aqui. O Whitehead, o Latour e o Meillet são figuras interessantes, mas vocês podem pensar quem é não moderno, por exemplo, né? A filosofia greco-romana, a filosofia chinesa, indiana, ameríndia, africana, e filosofias de hoje que também não seguem, né, o credo filosófico da modernidade. Então, se tiver uma diretriz básica, seria dar certa preferência argumentativa para aqueles que funcionam fora do princípio das
reduções, né? De que o mundo é redutível, que o mundo cabe dentro de um único correlato que explica tudo, né? Que dá acesso a tudo, né? Seja ele qual for. Acho que é isso. Só explicando a expressão matéria antrópica, eu tirei a expressão da noção princípio antrópico, né? Princípio antrópico é um princípio que a galera da filosofia analítica gosta de discutir bastante, a galera sai nos tapas, né, às vezes. Mas o argumento é simples, né, de que o universo tem que ter estruturas para que o ser humano surja para se perguntar acerca do universo, né? Então, as estruturas do universo existem para que o ser humano o conheça, né? É o coroamento, né, dessa matéria antrópica, pelo menos entre os analíticos, né? Entre os continentais é o consciente, a luta de classe, o poder, o gênero, sei lá, o que tiver na moda no dia. Mas, metafisicamente falando, é o mesmo argumento, né? O mundo é feito de cognoscibilidade, acessibilidade, o mundo é feito de aquilo que me permite controlar, né, para permanecer ou para modificá-lo. Tá? Faça perguntas, Alberto, que você está com muitas dúvidas, então sinta-se livre. Então, cara, no decorrer da sua fala, né, sempre me remete à questão das possibilidades do desenvolvimento de algo que vira um termo até extremamente banalizado quando se trata de um sentido, digamos assim, de compartimentação dos conhecimentos, que já é, de certa forma, um sintoma desse tipo de tendência a um certo sentido de reducionismo epistemológico, né, que, de certa forma, não dialoga com essa perspectiva que você elaborou aqui. Dialoga, em certo sentido, de contraposição, né, de tentar superar esses limites de determinações epistemológicas dentro do sentido amplo, né? Só que a questão aqui, para mim, que remete inicialmente, é a questão do diálogo da filosofia em relação à ciência. Recentemente eu estava numa aula de mestrado e aí surgiu aquele velho embate, né, que a gente já está cansado de escutar entre qual é entre aspas, já começa errado, né? Porque já começa perguntando a questão qual é a utilidade da filosofia para a aplicabilidade da ciência, né? Já baseado num determinado parâmetro de utilidade de uma certa concepção metafísica, filosófica, para um certo sentido de objetividade científica. E já surgem duas questões, né? Aquela velha tendência que, de certa forma, na minha interpretação, perpetuada a partir da perspectiva dos modernos, dentro de uma tendência a redirecionar um certo sentido de objetividade científica, né? Não só nos modernos, mas há uma intensificação desse projeto científico de determinar uma objetividade bem autorreferenciada, assim como dentro de um sentido de negar uma perspectiva metafísica que perpasse determinadas bases epistemológicas que conduzam ou que, de certa forma, estruturem uma determinada metodologia científica, né? E aí você mencionou em dado momento uma série de questões e determinadas etapas, né, que essas compartimentações dentro de uma certa concepção ampla de conhecimento humano, elas perpassam, né, inicialmente a questão que se coloca, o grau de separação, né, a ideia de separação entre ciências humanas e ciências da natureza, né? Não há uma metodologia ou não há concepções dialogantes, metodológicas possíveis dentro dessas relações, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Quando você fala de um certo sentido de objetividade científico, você não está falando digamos assim, de uma relação intrínseca com uma determinada estruturação epistemológica filosófica, né? É uma tendência que permanece ainda hoje, eu percebo em determinadas áreas, dentro de um sentido de acessar a solução de determinados problemas dentro de uma lógica ampla. Por exemplo, dentro da área de psicologia, atualmente se trabalha dentro de uma determinada concepção baseada de psicologia baseada em evidências, baseada em uma certa estratificação específica de um certo sentido de objetividade num campo de atuação baseado num certo sentido de cognoscibilidade, entende? Então, eu acho muito interessante a sua régua de
e filosófica que dialoga com questões fundamentais e aberturas específicas que ambos os campos, tanto os campos que tentam determinar o que é uma objetividade específica metodológica como o único caminho possível, e aqui não é uma questão de negar a metodologia científica, mas de compreender que existe uma complexidade envolvida em amplas metodologias científicas, né? Dentro daquilo que pode ser concebido como ciência, é claro, né? Assim como uma tendência de criticar, como você bem mencionou, né, a ciência como mero relações de poderes ou um mero servir a determinados interesses, que segue o mesmo caminho por uma tentativa de negação dessa relação de estratificação da ciência, só que ao mesmo tempo ela estabelece, ela elege as suas autorreferências como um certo sentido de antirrealismo, diga-se de passagem, né? Sim. Então, é uma disputa inócua, basicamente, né, dentro desse sentido, né? Que não consegue compreender a relação complexa que existe entre esses dois campos de conhecimento e que dialogam dentro de um sentido amplo para o desenvolvimento científico e automaticamente para uma percepção ampla filosófica, né? Então, como Você chegou a conhecer o caso Sokal? Conheci. Para quem não conhece, esse é um caso que eu gosto de contar, que às vezes eu dou risada, às vezes eu fico com raiva, porque acho que a pergunta vai ser sobre a objetividade da ciência, se é possível, como pensar, como que pensar a ciência sem bifurcação, talvez, mais ou menos isso aí. É por aí, mas é por aí. Só que pode completar. A questão é o seguinte, quando a gente pensa num determinado sentido de objetividade científica, dentro do sentido amplo de aplicabilidade científica na atualidade, eu percebo que a gente ainda está muito engateando dentro do que se compreende enquanto objetividade científica, inclusive dentro da determinadas percepções epistemológicas e dentro de um sentido prático, por um certo sentido de utilidade, ou seja, dentro daquilo que é possível fazer dentro de um cenário, inclusive até político, orientado por um cenário político específico prático. Então, existe um certo campo de atuação e é o que é possível fazer, logo eu vou me orientar pela metodologia científica que é mais prática a ser utilizada naquele momento. Isso não quer dizer que ela não funcione, entende? Sim. Mas é que a gente perde a possibilidade de expandir mais essas determinadas áreas dentro de um sentido mais interessante, talvez, entende? Então, como é que a gente poderia, talvez, repensar esse sentido de objetividade dentro de um sentido de aplicabilidade científica sem reduzi-la a um confronto extremamente inócuo entre ciência e filosofia? E essa é a minha pergunta, basicamente. Certo, vamos por partes. Primeiro, vamos imaginar que aquela questão da purificação no novo. A questão da purificação, ela sempre retorna quando a gente fala moderno, e ela vai aparecer seja qual for o lado que nós estamos conversando, né? Por exemplo, você não é de esquerda o suficiente, você não é de direita o suficiente, você não é iluminista o suficiente. Sempre tem um mais puro, né? Tem um que é mais depurado, né? Uma pessoa que é mais iluminada, né? Enfim. Vamos dar um exemplo na ciência. A ciência, ela está naquela zona curiosa, porque a colonização da ciência pelos modernos, já tinha ciência antes, tá, gente? A colonização da ciência pelo discurso filosófico da modernidade primeira, né? Lá, humanismo, lá antes mesmo da descoberta das Américas, aquela colonização, ela trouxe um grande trunfo para si, né? A modernidade, ela passou a ver como se fosse a mãe adotiva, né, ou o pai adotivo da ciência, e que tudo aquilo que a ciência faz é porque o moderno tem um discurso maravilhoso que permitiu que isso acontecesse, né? Como isso obviamente não é o caso, e a ciência ela não tem nada a ver com confortos humanos, por exemplo, né? Quando você descobre que a Terra não é o centro do sistema solar, né? Era uma grande disputa, né? Não, mas a gente tem que falar que a Terra é o centro do nosso sistema solar, porque Jesus, sei lá, Maomé, a religião do momento, fala que o mundo foi criado, então aqui tem que ser o centro, né? Então matam os cientistas, queima a galera na fogueira, quem destrói os textos. Por quê?
Porque são pessoas que descobriram que a ciência não tem a ver com o conforto humano, não tem a ver com o discurso filosófico humano, né? E hoje a Terra, o Sol não é centro de nada, né? O Sol é uma poeira, né? Na periferia, mais, como é que é? Guia dos Mochileiros da Galáxia, não sei se vocês já leram. Você é um solzinho, uma estrelinha minúscula lá na beirada de uma galáxia aleatória, no meio do nada, né? Então, nem mesmo o Sol é centro de porra nenhuma, perdoa a expressão, não é centro de porra nenhuma, né? Então, assim, o narcisismo humano, ele fica abalado com essas coisas, né? Não, mas nós temos que ser o centro, porque está aqui no meu livro favorito, né? Está aqui falando, o espaguete voador criou o mundo, então o mundo tem que ser o centro, né? Não pode não ser assim. O fora disso aqui tem que ser impossível, né? E a ciência não está nem aí para isso, né? E desde o começo, né? Hoje, muito menos. Obviamente, tem as pessoas discutindo terra plana até hoje, mas os cientistas estão discutindo 11, 24 dimensões, estão discutindo spin do quark, do não sei o quê, coisa que eu não sei nem o que é, né? Ou seja, a ciência tem uma história própria. Essa talvez foi a maior lição que eu tirei do Imre Lakatos, né, que é um filósofo da ciência, eu acho fantástico, completamente subapreciado mundo afora, porque o Lakatos ele é apresentado de forma, me perdoe, né, hegeliana. Por quê? É como se ele estivesse sintetizando Popper e Kuhn, né? Mas essa é a leitura mais porca e vulgar possível do Lakatos, né? O Lakatos está ensinando para a gente que a história interna do sistema da ciência é paralela com o discurso filosófico da modernidade. Tem correlação? Obviamente que tem, né? Segunda Guerra Mundial, investimento da ciência, descoberta da relatividade, aplicação na bomba atômica. Tem conexão de ciências e o mundo fora da ciência? Claro que tem, mas uma coisa não determina a outra. Tá? Você ser de esquerda, de direita, você ser alemão ou brasileiro, não determina qual é o spin do elétron, né? Porque o objeto é fora do narcisismo antropocêntrico do moderno. Isso nos leva à segunda parte da nossa discussão. O moderno, primeiro, colonizou a ciência e ele quer roubar os ovos de ouro da ciência para si mesmo e falar que é ele que inventou. O cientista reage, o cientista fala, não. Essas coisas são fruto do meu método, da minha proposta, da minha conexão, da minha empiria. Você não vem cheirar aqui, não. O que o moderno fala? O moderno rebate falando, não, mas você usa linguagem, então tudo que você está falando já está dentro do discurso filosófico. O cientista fala, não tem nada a ver. Então, gera uma nova, né, grande briga, né, entre a galera que defende a objetividade da ciência e a galera que defende, né, que a ciência é só uma escrava do narcisismo moderno. Isso apareceu muito interessante, o do Chakrabarty, mas sobre o que dele específico? Pode escrever sobre o que específico. Que eu ia contar do caso Sokal. Para quem não conhece, o Sokal era um troll, né? Ele era um troll da internet, antes de ter internet, que ele decidiu pregar uma peça, né, numa revista pós-moderna, né? E ele escreveu um artigo, eu não me lembro o título, hermenêutica quântica com cristal, sei lá, enfiado em algum lugar, e a transcendência do desejo, do signo de aquário, sei lá. Era um negócio assim, sem sentido nenhum. O artigo foi aprovado na revista, publicado, né? Fizeram grandes reviews, né? Falando, esse artigo aqui resolveu, olha só, coisa maravilhosa. E depois o Sokal lança uma nota, né? Falando, pois é, pegadinha do malandro, né? Eu sou um cientista, eu escrevi bobagem com bobagem, tudo que eu falei não tem nada com nada, porque eu escrevi, eu sei que isso aqui é bobagem pura, eu escrevi só para testar vocês, né? Esse caso do Sokal foi um estopim para o que as pessoas chamam de guerras da ciência, né? Science Wars, que infelizmente a ciência está perdendo, né? Perdendo por vários motivos, entre outros, né, pela essa arrogância do Sokal, né, de escrever dessa maneira, e pela resposta violenta que o moderno teve em relação ao Sokal e à autonomia da ciência, né?
Então, a ciência está perdendo tanto que nós temos hoje terraplanista, né? A vacina do jacaré, nós temos essas coisas hoje com muita força, né? Mas, de outra maneira, a ciência continua progredindo com sua história interna própria, mas só que o pessoal está meio tímido, né, para ficar aparecendo muito em público, porque aparece e vai chover gente xingando eles, né, de tudo aquilo que aconteceu. Agora, transitando para outra parte da discussão. Esse isolamento da ciência em relação à filosofia foi mútuo, né? A filosofia moderna, ela tenta controlar a ciência, roubar os seus ovos de ouro, a ciência reage, se isola, tenta rebater, a filosofia rebate, fica nessa briga assim. Então, há um isolamento mútuo, tá? Não é só o filósofo que não lê sobre ciência. O cientista raramente também lê sobre filosofia, né? Quando lê, no máximo, uma filosofia analíticazinha assim que não machuca ninguém. Aquela coisa sem sal, insossa, que serve para a gente decorar no currículo assim de vez em quando. Ou seja, o filósofo analítico, ele acaba se vendo uma espécie de aliado da ciência, isso pelo menos ele esteja interessante. Enquanto, geralmente, a filosofia continental embarcou estou usando essa expressão de propósito, nessa cruzada para tentar reconquistar a Terra Santa, reconquistar a ciência. Ela vai ser reconquistada de que maneira? Ela vai ser reconquistada subsumindo, escravizando, destruindo a história interna da ciência e substituindo pelo discurso filosófico da modernidade. Então, a ciência é o quê? Jogos de linguagem, poder, mercadoria, toda aquela ladainha que a gente falou, ela é aplicada também em cima da ciência, né? Isso ajudou a resolver? Não. Cada vez mais ciências e a filosofia e a sociologia, etc., estão, né, cada vez mais separadas. Como conectar essas coisas de novo? Nós podemos pensar algumas estratégias. Primeiro, jogar fora tudo que a gente sabe sobre objetividade, né? A objetividade talvez não tenha a ver com o que os modernos pensam que tem a ver. O que o moderno pensa? Primeiro passo, redução. Tem que ser reduzida a um critério, né, que dá acesso livre, desimpedido. Segundo, antropocentrismo. O que eles pensam que é objetivo, então? O objetivo é aquilo que é redutível em nome do ser humano. Se é uma coisa irredutível em nome do ser humano, não existe. Se ela é redutível, ela existe. Do ponto de vista da ciência, o que é isso? Isso chama, você falou a palavra certa, antirrealismo. O antirrealismo diz o seguinte: tudo aquilo que a ciência faz é redutível à prática humana. A objetividade da ciência depende daquilo que o ser humano acha que está acontecendo aqui no momento. Então, pode ser linguagem, pode ser sociologia, eu não vou repetir isso não. A galera antirrealista, elas dominam assim, vasta parte, né, da filosofia da ciência, mais ou menos como uma tentativa de fazer uma ponte, tá? Entre a filosofia meio rústica, né, que detesta a ciência como uma coisa autônoma, e uma ciência eremita, né, isolada dentro da caverna, dentro do laboratório, que não conversa com ninguém. Então, o antirrealismo, ele cumpriu uma função muito importante, né, para tentar aproximar essas duas coisas, né? Nós temos vários antirrealistas, né, praticamente quase todos os grandes filósofos da ciência dos últimos século XX, defendiam, né, teses que diziam, né, o mundo concreto não existe, existe aquilo que é as práticas humanas, a comunidade científica, né? Existe aquilo que o ser humano botou o dedinho e falou, eu acessei aqui, então existe. A proposta de Bruno Latour, de Weicker, de Otávio Maciel não é essa, né? A nossa proposta é destruir o conceito de objetividade moderna e colocar o conceito de complexidade, né? O conceito de complexidade, ele é mais interessante porque ele não é definido em função do ser humano. Não é, né? O conceito de complexidade, ele não é ele engloba o humano, sim, mas ele não é definido em função da humanidade. Vou usar um exemplo, um dos filósofos favoritos de hoje, do grande Graham Harman. Quando o Harman está falando sobre a única saída ante a filosofia moderna, inclusive eu traduzi esse texto, né? Esse texto foi publicado lá na Nancy,
Ele fala o seguinte: a única saída ante a filosofia moderna não é ficar radicalizando a mesma ladainha de sempre. É você parar de pensar que o mundo se resume a 2 tópicos: os seres humanos e o resto. A gente chamou isso de bifurcação. O Harman está chamando de ontotaxonomia. Enfim, só mais um nome. O que isso significa? O moderno, ele diz: o mundo é feito de 2 pilares, né? Os seres humanos e o resto. Não interessa o que seja o resto. Tem um conceito de ser humano, o que é ser humano, o que é comunidade humana, o que é acesso humano, o que é pensamento. E o resto, né? Se esse resto existe, não existe, ele é azul, verde, a gente não se compromete. Mas a ontotaxonomia é uma maneira de ler, né, tudo isso que eu disse aqui para vocês, que diz, né, tudo que existe tem que ser pensado segundo 2 pilares da realidade: seres humanos e o resto. Só. Ele usa jocosamente o título do texto da Karen Barad. Ela é física, né, mas ela é dessa galera antirrealista. Ela brigaria comigo se eu visse isso, mas um beijo para Karen Barad se um dia ela me ouvir. Se bem que ela não fala português. Eu gosto muito dela, uma figura, né, ela fez boa parte dos seus estudos em quarks, né, ela veio da física de partículas, e de repente ela descobriu, né, os novos materialismos que surgiram depois do Meia-Sul, etc. E ela escreveu um livro que chama Encontrando o Universo no Meio do Caminho, né? Meet the Universe Halfway. Mas meet halfway significa assim: os 2 polos estão indo em direção, né, a uma espécie de acordo, né? Vamos pensar aqui o divórcio, né? O cônjuge A e o cônjuge B estão brigando por alguma questão. Eles meet halfway. Eles cedem um pouco, né, as suas potências para chegar a um acordo comum, né? Aí o Harman jocosamente fala: olha, veja como que o pensamento de Karen Barad continua moderno, ontotaxonômico, bifurcado, chame como quiser. Ela está dizendo para que nós, humanos, encontremos o universo no meio do caminho, né? Então nós vamos meet halfway. Os 2 vão fazer concessões. Por quê? Porque os 2 são os pilares. Os 2 são as partes constitutivas da realidade. Aí o Harman jocosamente brinca, falando: olha, ninguém está pedindo para a pasta de dente e para a poeira se encontrarem halfway, ou para uma música e fala aí, um tijolo se encontrarem halfway, porque isso seria ridículo, porque seria presumir que a pasta de dente e uma pulga seriam os pilares da realidade. Não pode ser assim, né? O que o Harman, eu, Latour, várias pessoas estamos dizendo? Pare de ontotaxonomia. Abandone a noção de que o objetivo tem que ser definido em função do ser humano, de como que o ser humano se relaciona ao resto, né, desses 2 pilares básicos da realidade. Então, para chegar nas respostas da sua pergunta, como pensar a objetividade científica? Primeiro, substituindo por uma noção de complexidade, e essa complexidade, pelo menos segundo o Latour, o Harman não escreve tanto sobre ciência, né, mas o Latour escreve, e inclusive foi antropólogo da ciência, né, por décadas da carreira dele, e ele escreve no seu texto de 2012, Os Modos de Existência, ele descreve 16, não vou falar disso tudo, mas tem 2 que é interessante, que é a referência, né, capacidade de conectar coisas, e essas coisas podem ser produzidas por humanos, não humanos, máquinas, entidades, sei lá, não interessa. Então, referências que são feitas, são produzidas, que você pode conectar, ver o que vai, o que não vai, né? Tem toda uma dinâmica própria. Você conecta isso com o modo da reprodução. O modo da reprodução em Latour falando de forma críptica, né, é cruzamento do hiato. Por exemplo, eu estou vivo agora. Para eu ficar vivo daqui 10 minutos, eu tenho que fazer uma série de processos. Meu cérebro tem que estar funcionando, né, meu sangue, não sei o quê. Então, mesmo para eu estar aqui parado, tecnicamente parado, conversando com vocês, o modo de existência da reprodução tem que continuar produzindo e reproduzindo as minhas redes, a minha identidade. Enquanto isso não, se isso for interrompido, é porque eu morri. Né? É um modo bem radical. Né? Ou você mantém a reprodução do organismo vivo, Otávio Maciel, ou Otávio Maciel morreu. Né?
que você faz? Você estuda como cientista como que as redes, os actantes, as conexões são produzidas pelas próprias coisas. Por exemplo, como que o clima interfere na água, que interfere na plantação, que interfere nos ciclos de reprodução de sapos, né? Como que cada uma desses actantes nessa rede geram condições para que cada um deles consiga ter certa existência. Então, não vai ter sapo se não tiver água, não vai ter água se não tiver chuva, não vai ter chuva se não tiver não sei o quê, né? Então, você monta uma espécie de rede de assemblagem de elementos distintos entre si, porque o sapo não é a chuva, mas eles vão ter uma conexão ontologicamente frutífera, para que isso continue gerando e transformando coisas existentes. Então, na conexão da referência com a reprodução, é como o Latour chama de... é o que o Latour chama de correspondência. Não é de correspondência simples, né? Tipo assim, tem um ser humano e o mundo, aí corresponde. Não, é uma correspondência. É actante respondendo para o outro aquilo que é necessário, aquilo que precisa, aquilo que não precisa, aquilo que é descartável, aquilo que é conexo, aquilo que é desconexo, né? E a referência tenta se aproximar disso, né? Você descrever padrões climáticos de chuva e o ciclo reprodutivo de sapos na Amazônia, né? A referência, ela tenta rastrear, ela vai atrás, ela corre atrás de objetos autônomos para tentar transformar isso em ciência. Isso às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Ciência é fracasso, ciência é sucesso. É fazer 200 experimentos para um ter resultado, né? E quando que a ciência faz isso? Desde o começo. O que o Latour está dizendo para a gente? O moderno não entendeu a ciência. O que a ciência faz nunca foi, estou sendo machista aqui de propósito, levantar a saia do mundo para ver, né? Isso nunca foi o propósito da ciência. Ciência é fracasso, conexão, desconexão, correr atrás do objeto, ver o que está acontecendo, ver se há uma correspondência dos actantes, ver se o modelo vai ser respondido ou correspondido. Às vezes não vai, o cientista pode perder o seu emprego, né? Ou seja, a ciência é uma coisa muito, às vezes, selvagem, né? É uma coisa muito cruel com o cientista. O cara pode passar 40 anos da vida dele estudando um não sei o quê e, de repente, mostrar que isso não existe. Ah, mas isso tem que se adequar ao meu narcisismo, porque para nós... Não tem isso, mano. Não tem, né? Ou seja, a complexidade que embasa o objetivo da ciência não tem nada a ver com a objetividade moderna. Não tem absolutamente nada a ver, né? Especialmente hoje em dia, onde o ser humano se transforma em coisas cada vez menos participativas, né, no sistema da ciência. A cada vez mais descobertas são feitas por inteligência artificial, por robô, por máquinas, por coisas que não tem nada a ver com pessoa que paga aluguel, né? Ou seja, o ser humano, ele é uma coisa dentro da rede, né? Ele não domina a rede, ele está correndo atrás do objeto, correndo atrás de bolsa, correndo atrás do elétron, correndo atrás de alguém. Então, assim, ciência é um jogo muito mais interessante e vívido do que a meleca filosófica que o moderno faz consegue capturar. Não consegue. Não consegue. Então, só comentando rapidamente aqui, né, as questões que você colocou sobre objetividade, né, para complementar aqui. A concepção ontológica baseada nessa rede de assemblagens seria, basicamente, como você mencionou aqui, né, agora há pouco, o próprio modus operandi da ciência, majoritário, desde sempre. Só que, tipo, há determinadas áreas que se perdem dessa concepção fundamental que você traz a partir da constatação que o Latour verifica, né, dentro de um sentido de... tem determinadas áreas científicas que elas não podem, dentro de um sentido político ou de concepção acadêmica, fracassar. Elas precisam produzir algum tipo de resultado, né? E aí, dentro dessa lógica, elas terminam sendo cortadas. Essa é a demanda, né? Essa é a demanda. Né? Não quer dizer que vai dar certo.
De novo, demanda, acesso, cognoscibilidade, tudo isso é importante, mas não determina o objeto. Ah, tem que ter resultado, tem que ter E isso é um fator complicado, porque um dos argumentos que foi utilizado dentro dessa discussão lá na cadeira do mestrado, onde eu trouxe essa questão que você respondeu, que eu acho de uma forma interessante, para poder pensar essa recolocação da objetividade a partir de uma perspectiva da rede de assemblagem, né? Dentro dessas concepções ontológicas que não se permitem ser determinantes dessas disposições ontológicas que eu estou chamando aqui. Uma das colocações foi, uma das questões que foram colocadas foi o seguinte: olha, a filosofia ela tem um ranço, digamos assim, da metodologia científica, porque a ciência coloca à prova muitas das questões que já foram superadas e dentro da concepção teórica filosófica desde muito tempo atrás, né? Diga-se de passagem. Então, através de uma certa noção de experimentação e de evidenciação, a ciência conseguiu, entre aspas, comprovar determinadas concepções através de um sentido de reprodutibilidade, né? Que a filosofia não é capaz. E aí vem aquela questão do Karl Popper, né? da falsabilidade. Que isso, dentro de um sentido amplo de experimentação, a partir do que você está colocando aqui, e aqui sou eu interpretando o que você está falando aqui, né? A própria ideia de falsificacionismo ela seria um problema dentro dessa relação, né? Ou não? Na verdade, o falsificacionismo ele cumpre um papel, mas é um papel procedimental, né? Existem vários procedimentos, né, para você fazer um experimento científico, pingar gota, uma bolsa, ter iluminação, falsear o seu resultado, né? Então, eu acho que se a gente tem uma perspectiva mais deflacionária, né, em relação ao falsificacionismo, porque para Latour, para Luhmann, para mim, o que define a ciência não é primeiro a pergunta o que define a ciência. Porque a ciência é feita ou por redes de assemblagem, conexão, desconexão, tentativa e erro, autonomia de objetos, tudo isso em conexão. E a possibilidade de você organizar isso numa espécie de sistema social. Esse sistema social vai ter bolsa, vai ter universidade, vai ter gente, vai ter robô, vai ter laboratório, né? Envolvidos em toda essa questão. Então, o falsificacionismo, ele perde muito o seu tesão filosófico, né? Porque assim, eu tenho que... Mas a ciência já faz isso, né? A ciência não precisa do Popper falar isso, né? Então, quando o Newton fala uma bobagem, por exemplo, o espaço é absoluto, o Leibniz fala, não, o espaço ele depende da mônada, depende do objeto, depende daquilo que está acontecendo. Hoje está mais para Leibniz. Faz parte, né? Então, a ciência, ela destruir seus próprios resultados, ela criar novas coisas, ela desbancar coisas de si mesma, o dia a dia, é o ganha-pão da ciência, né? Isso não precisa do Popper, né? Isso é uma espécie de consequência na ponta do iceberg, né? Talvez que esteja mais visível, né, para uma pessoa de fora da ciência, como eu, sou cientista, mas quando você pelo menos consegue entender esse jogo de referência, reprodução, sistema da ciência, diferenciação, rede, assemblagem, objeto, as coisas vão ficando mais interessantes, né, do que aquela pegada meio dicionaresca, né? Define-se a ciência como X, né? Eu não sei se o cientista está muito preocupado com isso ou se isso é de interesse de alguém que não seja, né, da filosofia da ciência anticarista. Porque não tem tanto interesse. Só para complementar, dar uma dica para você de leitura, tem uma galera da escola de Stanford, estou pensando aqui na Nancy Cartwright, escrever os nomes dela aqui da galera aqui no chat, você coloca lá o pessoal. Cadê? Peraí. Esses dois aí. Eles desenvolveram os trabalhos de forma independente, mas depois que publicaram, eles veio falar, um olhou para a cara daquele bebê do Homem-Aranha, né, sabe?
vamos fundar uma escola? Vamos fundar uma escola, bora. Né? Que geralmente é apresentado com a noção de realismo de entidades. Né? Com muito respeito, estamos falando do anjo, né? Mas de entidades científicas que não são observáveis, né, a olho nu. Por exemplo, o elétron, quark, espuma quântica. Né? E a proposta do Enrique eu não estou interessado em falsibilidade, não sei o quê, discurso. Ele usa a expressão bem clara, nos anos 80, né, não tinha microscópio eletrônico ainda, né, muito bem desenvolvido, e o antirrealista estava falando que o elétron não existe, né? O elétron é convenção social, construção social. O Enrique falou, porra nenhuma. Aí você liga a televisão com elétron, você acende a geladeira com elétron. O elétron é uma entidade, um troço que você faz coisas. E ele fala assim, if you can spray them, it's real. Ele está falando daqueles tubos, né, de experimentos que eles tipo esguicham. Então, o elétron, ele faz um negócio, ele faz um caminho assim, começa a girar, né, tudo mais. Ele falou, se você consegue esguichar, fazer o negócio, fazer coisas, a expressão do Latour, né, fazer, né? Se você consegue fazer o elétron fazer coisas, né, provavelmente ele é real. E se um dia falar que o elétron não existe, ou que dentro do elétron tem subpartículas, isso só adiciona complexidade, né? Então, acho que tem mais a ver com a perspectiva de adição de complexidade, e não tanto de falsibilidade. Porque o que interessa? É a entidade, o concreto, o empírico. E como que disso aí você tira aplicações, tecnologias e tudo mais. Né? Então, acho que todo papo é falseável, não é falseável, eu acho que é uma conversa fiada, sabe, do Popper. Eu respeito bastante o Popper, mas acho que ele estava tentando resolver um problema que não é necessário. Não sei. Como você falou, né? O cientista, de fato, que está embebido na rede de complexidade da ciência, ele não está muito preocupado com isso, porque beleza, isso pode ser um caminho possível, eu entendo que pode ser uma ferramenta dentro de um campo de experimentação, mas isso não totaliza o que é ciência, nem de perto. Só que, existe uma utilização de determinados movimentos científicos, inclusive no Brasil, que utiliza isso como parâmetro. Isso é que é um problema, entende? Sim. Para definir o que é ciência e o que é pseudociência. Aí fica um diálogo bastante complicado, né, nesse sentido. Isso aí é uma questão que eu lembro do Viveiros falando que tem uma metafísica da predação envolvida, né? Que é uma coisa predando a outra, caçando a outra, né? Eu gosto mais de falar de metafísica ecológica, porque pode ser alianças também, não precisa ser só predação. Né? Eu pensei nesse exemplo porque na filosofia indiana tem um deus gigantesco, uma purusha, que ele é a matéria do universo. Né? Ele é como se fosse um gigante cósmico, né? Que os deuses matam ele e usam o corpo dele para fazer o rio, para fazer a montanha, né? etc. E eles vão fazendo uma lista de categorias que é muito parecida com a do Aristóteles, só que tem uma que é muito interessante, que ele faz até, tipo assim, Rava, que seria substância, Drávia, que seria uma substância material, tem Diva, aí lá embaixo tem assim, comida. Comida é uma categoria metafísica, olha que interessante. Por que comida é uma categoria metafísica? Conectando com o Whitehead agora. O Whitehead fala assim, olha, existem várias categorias explicativas, né, do universo. Uma delas é o princípio de relatividade, que tudo pode ser comida para o outro. Né? Todo mundo pode ser comido. Eu vou ser comido por bicho, por verme, né, quando eu morrer, por bactéria. Né? O objeto ser autônomo não determina como que ele vai ser usado, comido, percebido, movimentado. Né? Vamos supor que eu estou no shopping e estou lá parado assim, na frente da livraria, olhando assim, emocionado, lendo o livro do Latour que saiu, né? E a pessoa pergunta para o guardinha assim, onde é que é o banheiro? E o guardinha olha assim, tá vendo aquele cara maluco ali de óculos? É do lado dele. Né? Então, assim, a minha autonomia intelectual de um leitor de Latour não interessa nesse momento. Né? O que interessa? Eu estou próximo disso para guiar o próximo passo, né? Então, as associações sociais, elas empregam objetos autônomos, mas a autonomia desse objeto não é determinada pelas suas relações. Não é. Ou seja, a ciência ser um sistema social, topoético, autônomo, isso é muito bacana, né? Agora, mas não tem jeito de controlar o que vão fazer com a ciência. Uai, não tem jeito de controlar nada. Olha o pensamento moderno.
mas o controle, o acesso. Não, abdique disso, vamos lá, né? Namastê, abdique desse negócio, pelo amor de Deus, né? Chega de pensar. Então, assim, se a ciência vai ser usada para isso ou para aquilo, sim, mas o direito também vai ser, a revolução também vai ser, a revolução pode ser para matar as pessoas, né? Só os desafetos. Tudo o que existe, como autonomia ontológica e tudo mais, não controla como você vai ser visto, pensado, né? Como você entra nas relações, né? No exemplo da livraria, eu entrei na relação da pessoa com o banheiro, né? Eu fui um intermediário para a pessoa encontrar onde é que era o banheiro. Eu sou a pessoa? Eu sou o banheiro? Não, né? Por isso que as redes de associação é uma coisa, né? A percepção, o mundo, o acesso, são uma coisa. E do outro lado nós temos o objeto, né? Que tem certa autonomia, não é absoluta, mas tem certa autonomia, pelo menos para continuar vivo, respirando aqui. Né? Então, se a ciência vai ser usada ou não usada, se vão falar bem ou mal, não tem como controlar, né? Isso é fora de controle. Aí nós talvez vamos ter que inventar uma agência reguladora da ciência, como é que é? Para ver Ministério da Fake News, sei lá, vão ter que inventar qualquer coisa aí. Mas não vai dar muito certo, porque as pessoas vão continuar falando bobagem, isso é dado, né? Não adianta. Então, naquele momento ali, deixa eu só achar aqui no chat, o Bernardo Bento colocou, para você falar de um autor aqui, e ele complementou, ele comenta da sua proposta da perspectiva antropológica orientada pelo realismo complexo. Nossa, essa é uma outra fala. Essa é uma outra fala, acho que não vai dar, eu vou deixar Bernardo na mão dessa vez, Bernardo, porque, nossa, isso vai ser outra coisa. Mas só para fazer um resumo, se o ser humano não é o centro, determina tudo, não quer dizer que o ser humano não exista, que existem preocupações humanas, claro que tem. Né? Então eu gosto de falar antropologia de uma maneira muito genérica, né? Uma maneira muito genérica seria assim, tem um tipo de objeto, uma região real que chama água, né? Que é estudada pela hidrologia, né? Então tem uma região genérica na realidade chamada seres humanos, sociedade, e tem uma antropologia, né? Ou seja, o estudo do ser humano não precisa dizer que esse objeto determina tudo, que é o mais importante, que é o pilar da realidade, isso não é necessário. Você pode estudar o objeto perfeitamente, né? Tanto que eu gosto mais de falar de estudo, né, ou de disciplina, ou de matéria, do que ficar falando de ciência antropológica, né? Aqui no caso eu sigo o Viveiros, né? O Viveiros ele fala, os antropólogos estão relativamente confortáveis em ser chamados de estudos, né, de disciplina, né, e não ciência, porque isso não é necessário, né? Você pode estudar o objeto mesmo sem ser científico, né? Outra fala aí. Quem disse que o conhecimento só é produzido pela ciência? Não precisa de ser, né? Podemos ter conhecimentos científicos, podemos ter conhecimentos jurídicos, podemos ter conhecimentos eu com o meu próprio corpo, por que não, né? Ou seja, estudar o ser humano como um objeto de estudo não tem nenhum problema, né? Ou seja, por isso que eu gosto de pensar a antropologia como fundamentada, várias aspas, tá? Fundamentada, licenciada pelo realismo complexo como uma área perfeitamente plausível, né? Ela não precisa de ser excluída só porque eu sou contra o antropocentrismo. O antropocentrismo é uma coisa, antropologia é outra coisa, tá? Mas para explicar isso aí é outros 3 horas aí, mas... Beleza, Otávio. Eu sei que teu dia foi puxado hoje. Eu queria agradecer aí a tua disponibilidade e oferecer-se aí como essa ferramenta interessantíssima para a gente pensar a filosofia e questões em geral que se relacionem com isso, né? E aí, se fica aí o espaço aberto aí, você sim, se inscreva aí no canal do Otávio, Assemblagem. E se quiser fazer alguma divulgação de algum curso, algum link, alguma questão aí, fica à vontade, Otávio. Espero recebê-lo mais vezes. Comenta, proposta, um pouco. Walter Benjamin, rapaz, eu tenho uma relação tão difícil com o Walter Benjamin, mas ela é mais biográfica do que filosófica, então não vou entrar nisso não, porque isso envolve políticas de departamento, e isso me dá muita azia, isso me dá muito problema no fígado. Não vou entrar nessa não.
Tá, bem, isso aqui, bem, passagens, assemblar, Antônio Negna usa assemblagem a palavra que eu encontrei no Whitehead, né, que depois que eu fui descobrir que ela foi apropriada pelo Deleuze, né, pelo Negri e outras pessoas, mas quando eu falo assemblagem, eu estou pensando no texto de 1938, né, do Whitehead, que chama Modos de Pensamento, né, que ele fala que o sistema é importante, o sistema ajuda a explicar as coisas, mas tem um estágio prévio e contínuo que é de assemblagem, né, que é essa captação de elementos, né, conexão de redes e tudo mais. Mesmo antes de você montar o sistema. De novo, o sistema pode aparecer, mas não é o que determina. Né? Dussel. Cara, o Dussel, eu só tenho preguiça dele quando ele começa a lamber bota de Frankfurt, né? Porque ele, eu sou transmoderno, então modernidade é o ponto de partida obrigatório. Pelo amor de Deus, Henrique, pelo amor de Deus, Henrique. Não, tem dó. Então, assim, eu gosto de quase tudo que o Dussel fala, especialmente a análise que ele faz sobre a filosofia asteca, né? De como que os astecas enxergavam o fim do mundo, né? Isso é uma parte muito grande, né, daquele livro dele, do Encobrimento do Outro. Mas as soluções dele eu acho muito meia-boca, é muito assim, a modernidade está aí, vamos tentar dar um caldo. Eu não tenho paciência, não. Puruna, sim, Puruna depende do texto, né? Purusha se não estou enganado, é sânscrito, acho que Puruna talvez seja em outra língua, talvez Pali, não vou saber dizer agora. Química, conhecimentos tradicionais, é isso aí, então pronto. Acho que é isso, então. Se a gente puder, então, depois a gente volta aí, falar mais coisas, mas esses assuntos aí não acabam, não. Essa questão que você mencionou aí no final, né? Que o conhecimento válido não é só o conhecimento científico. Na sociedade que a gente vive é um fator complicado, porque tem muita gente que se utiliza desse mesmo argumento, não estou dizendo que é o seu caso, né? Sim. Mas para, validar qualquer coisa também, né? Para dizer que, não é só o conhecimento científico que é válido, mas eu posso produzir um conhecimento aqui sem nenhum tipo de rigor, mas demandar um certo tipo de experimentação e vender aquilo como útil, né? E aí tem esse fator complicador de você precisar contrapor isso a um determinado conhecimento científico que se baseia, num certo sentido, unilateral de ciência também, né? É uma problemática isso. Só o comentário disso aí, o Latour, ele tem uma solução que eu acho muito satisfatória, que ele fala, olha, quando eu comento pluralidade de modos de existência, eu não estou falando que tem infinitos modos de existência. Faz toda a diferença. Você fala assim, tem reprodução, referência, sei lá, redes, preposições, direito, política, né, tem apego, moral, mas cada um deles ele usa a expressão do Foucault, inclusive, né, aquele modos de veredicção, né? Cada um desses modos tem o seu modo de veredicção. Por exemplo, condenado, absolvido. É um modo de veredicção dentro do sistema do direito, né? Ele não é convertido automaticamente pelo modo de veredicção do apego. Por exemplo, o que é apego? Aquilo que me traz prazer, que me dá carinho, que me dá conforto do ego, etc. O que seria um modo de veredicção ruim para o apego? Aquilo que me afasta, que me desconecta daquilo que eu tenho interesse, etc, etc. Ou seja, cada modo tem o seu modo de veredicção, né? Mas não são infinitos modos, né? Nós sempre temos, né, um universo finito. Nós estamos lidando com coisas transfinitas, para ser tecnicamente correto, né? Você tem certos elementos com certa forma, e as associações dentro desses elementos aqui podem ser infinitas, mas o conjunto ele termina em algum momento, né? Então tem alguma coisa que vai ser apego, não vai ser direito. Tem coisa que vai ser política, mas não vai ser preposição. Tem coisa que vai ser preposição, mas não vai ser, sei lá, outra coisa, né? Então, a gente não está dizendo aqui que qualquer conhecimento, de qualquer jeito, é qualquer coisa, né? A teoria do tudo pode é onde eu comecei minha carreira falando, pelo amor de Deus, chega, isso não dá mais. Mas descobrir quais são os modos de veredicção implica o quê? Ir para a rede. O que se conecta? O que não se conecta? O que faz? O que não faz? Se você vai na medicina chinesa,
tem, né, tantas gramas de não sei o que se conecta com não sei o que, se for na lua cheia, né? Se isso é científico ou não interessa. Interessa que eles têm uma forma de conectar os elementos, tem critérios, tem quem, tem como, tem onde, né? Não é qualquer coisa, não é aleatório, né? Então, só esclarecendo, né, de fato, bem lembrado, dizer que tem vários modos de existência, dizer que existem tipos de conhecimento possíveis, não quer dizer que é qualquer coisa, né? Sempre é, cadê a rede? O que está envolvido? Onde está? Quem é? Como? De que maneira? Ah, sim, curso de Luma. Vai ter curso de Luma. Vai ter um curso de Luma, nós vamos faz a divulgação aí, Otávio. Faz a divulgação aí do curso. Nós vamos ter um curso de introdução à teoria de sistemas, do Nicolas Luma. Nós vamos focar mais no direito, porque ele é mais conhecido no Brasil pelo direito, mas praticamente tudo aquilo que aparece lá, vocês conseguem fazer abstração e aplicar em outros sistemas. Porque o Luma escreveu sobre política, economia, arte, religião, ciência, inclusive o sistema da ciência. O Luma escreveu um texto só sobre o sistema da ciência, com o seu código, seus programas próprios. E, curiosamente, escreveu até sobre o amor, escreveu sobre moral, escreveu sobre Derrida, escreveu sobre Russell. O Luma é uma figura assim, fascinante. Então, mesmo que você não seja do direito, você está convidado a fazer, porque nós vamos falar, na verdade, de ontologia formal, sistema, cibernética, né, autopoiese, e usando o direito como exemplo, né? Mas a gente não vai ficar focado apenas no direito, tá? Então, faça o curso, mesmo que você não seja da área, provavelmente vocês vão achar muito interessante. Bernardo, eu gosto de fazer os cursos. Bernardo sempre faz os cursos da Assembleia, é bom demais. Então é isso, Otávio. Obrigado, valeu. Até a próxima. Espero que a gente possa conversar mais. Bora. É isso, se inscreva aí no canal Assemblagem. Valeu, brigadão que esteve presente também. Abração. Até mais, gente. Obrigado pela oportunidade. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite.